Graças e paz, irmãos. Boa noite. Estamos começando mais um programa Conectados. Convido você, nesse momento, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, para orarmos e consagrarmos as nossas vidas e mais essa programação nas mãos do Senhor. Oremos neste momento. Pai, de infinita graça, misericórdia, louvor e adoração. A Ti a honra, o poder, a glória, a majestade, hoje e para todos sempre. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa noite especial e maravilhosa na qual o Senhor nos presenteou. Presenteou, Senhor Deus, com a Tua graça, com o Teu amor e com mais essa programação. Colocamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Teu altar e pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos inspire e nos revele toda a Tua vontade, Senhor amado, para que nós possamos fazer somente aquilo que lhe apraz e que nós possamos ser instrumentos de honra da Tua glória, do Teu louvor, mas principalmente do Teu amor. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, e usa-nos como lhe aprover. A Ti honramos, a Ti te bendizemos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, boa noite a você que está aí do outro lado. Estamos aqui na sua telinha agora aí, ó, né, para levar para você o programa Conectados de hoje, dia 27 de agosto, quinta-feira, ok? Então, meus irmãos, olha, eu apresento aqui esta bancada de hoje, essa bancada maravilhosa, o nosso querido pastor Diego, a nossa irmã a Lucilene e o nosso convidado de hoje, o querido pastor Paulo Bodini. Querem falar uma boa noite? Pode falar uma boa noite aí. Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma vez, conectados, um prazer imenso estar aqui nessa noite. E também dar uma boa noite ao nosso convidado, agradecido muito pelo aceito o convite por nós e que nós nessa noite possamos honrar e bendizer o nome do nosso Senhor. Muito obrigado, pastor Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Eu que agradeço o convite de vocês também. É um grande prazer poder estar com vocês aqui essa noite e vamos falar aí de um assunto bem bacana, né? Deus abençoe a todos. Amém. Graças e paz a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês, né? Mais uma quinta-feira, conectados, com um tema muito abençoado, com uma pessoa maravilhosa que a gente tem para o pastor. Obrigado, pastor Paulo, por estar com a gente, por poder fazer parte desse ministério com a gente. Temos certeza que vamos aprender muito hoje. Amém. Que assim seja. Muito bem, pessoal. E como não poderia deixar de falar do nosso querido irmão Leandro, que está lá no computador, na técnica. Sem ele, o programa também não seria possível, né? Verdade. Bom, muito bem. Você pode participar também, meus irmãos, desse programa, certo? Você pode participar enviando mensagens, mas só mensagens de texto, ok? Você pode enviar as mensagens através do nosso Facebook ou do YouTube, certo? Ou também pelo nosso WhatsApp da igreja. Alguém poderia falar o número do WhatsApp da nossa igreja? É o 19 99464 3100. Pode repetir? 19 99464 3100. Isso mesmo. Então, irmãos, participem da programação. Vai ser um assunto discutido muito bacana, o tema de hoje. Não deixe de participar, ok? O número está aí na sua telinha. Muito bem. Ser cristão neste mundo está cada vez mais difícil, não é verdade? As batalhas são muito intensas, os desafios são muito grandes e os atrativos também, não é verdade? A palavra de Deus nos diz que, além de termos a nossa carne e o diabo como nossos inimigos, ainda nós temos um outro chamado de mundo. Apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. De nós, espera-se que vençamos o mundo e que levemos o tipo de vida
que convém aos santos, os separados. E o tema de hoje nos fala sobre no mundo e não do mundo, com o nosso querido pastor Paulo Bodini. Vamos lá, Lu, você pode dar sequência na primeira pergunta para o nosso pastor? Sim, vamos lá para a primeira pergunta, começando o nosso bate-papo. Pastor, como viver no mundo de modo que Deus seja glorificado? Muito bem, pessoal, muito obrigado. Eu acho que o tema hoje é muito pertinente, como sempre é, mas é muito pertinente pelo motivo de que nós somos uma igreja de santidade, né? E aí, então, esse é um assunto da centralidade da nossa doutrina, né? Mas para que as pessoas possam se situar e a gente possa conceituar esse começo da nossa conversa, vamos entender o que é mundo, né? Porque existem dois reinos que precisam ser falados aqui, né? E onde nós nos situamos? Bom, veja bem, quando a gente fala de mundo, né, a palavra mundo, neste sentido que nós estamos aqui hoje conversando, não está falando sobre o cosmos, sobre o mundo criado. Não é isso, né? E nem mesmo sobre a criação de Deus, que levam o mesmo nome, mesma palavra no grego que é cosmos, né? Então, cosmos, ele tem três sentidos: ou o mundo criado, ou as criaturas, né? Ou então é o que nós vamos conversar hoje, que é um sistema de vida, né? Então, hoje nós vamos falar do mundo como um sistema de vida, aonde essa vida ela é fundamentada no pecado e nas instituições pecaminosas, ok? Certo? Nós não podemos confundir também o mundo com o reino das trevas, que é outra coisa, certo? O reino das trevas é o reino em que os demônios eles vivem e tudo mais, tá? Nós vamos falar do mundo como um sistema de vida, tá? Em que as pessoas vivem fundamentadas no pecado. E nesse fundamento existem muitas instituições das trevas neste fundamento, que é o pecado. Bom, nós fazemos parte do reino de Deus, como cristãos, né? E hoje a nossa conversa ela pode ser muito bem fundamentada em cima de João 17, né? Da oração sacerdotal de Jesus. Bom, muito bem. A pergunta que a Lucilene fez aqui, nós já conceituamos algumas coisas interessantes, como viver no mundo de modo que Deus seja glorificado, né? Bom, muito bem. Vamos entender também o que é a glória de Deus, né? A glória de Deus é a manifestação de toda a bondade e o caráter de Deus. Então, quando nós falamos de glorificar a Deus, é quando nós falamos de estarmos revelando Deus às pessoas, ok? No sentido da grandeza, da formosura, da santidade de Deus. Então, nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Revelar Cristo às pessoas, ok? Então, a pergunta é a seguinte: como nós, como cristãos, vivemos num mundo de uma forma que o nosso estilo de vida revele Jesus para as pessoas, ok? Essa é a pergunta. Tá certo, Lu? Certo. Ok, muito bem. Ótimo. Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, que nós temos que revelar Cristo, mas nós estamos vivendo em meio a uma sociedade
que não fazemos parte. Jesus, ele deixa muito claro aqui em João 17, tanto 14 como 16, ele é enfático. Ele fala assim, eles não são do mundo, no 14. E no 16 ele enfatiza, eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí o 17, então, vai dizer assim, santifica-os. Jesus pede para o Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, como que nós vamos glorificar Deus, né, vivendo em meio ao pecado, que nós não fazemos parte, sendo santos, né? E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, viver no mundo, mas não fazer parte dele, né? E ser santo também implica em estarmos devotando a nossa vida ao serviço de Deus e não ao serviço do mundo. Nós vivemos no mundo, não fazemos parte dele, mas nós vivemos para Deus dentro do mundo. E isso só é possível através da santidade de vida, né? De sermos separados para o serviço do Senhor Jesus. Respondi a pergunta? Muito bem, pastor. Respondeu. Então, ok. Então vamos lá para a segunda pergunta, né, pastor? Já vamos direto já para a segunda pergunta. Pastor, se temos que viver no mundo, né? Que viver não para esse mundo e para que Deus seja glorificado, pegando um pedacinho da primeira pergunta, então como não se contaminar, certo? Não se contaminar com as coisas deste mundo. Legal, legal, Zé Eduardo. Muito bom. E a palavra, eu acho que é essa mesmo, contaminação, né? Contaminação, porque eu não lembro quem foi, talvez tenha sido a W. Tozer que disse que a maior infecção que um homem pode ter é o pecado, né? E é uma contaminação mesmo. O pecado é a pior doença que o ser humano pode ter. Agora, como não nos contaminarmos com o mundo, né? Veja bem, hoje eu estava numa reunião com pastores, com mais 3 pastores, até agradeço o pastor Diego por ter dirigido a oração essa tarde, porque eu estava em reunião com os pastores, e a gente estava falando sobre isso, né? A gente falava sobre política, falava sobre igreja, né? Que a gente entende que a política, ela é um sistema muito corrupto e muito sujo, mas que existem políticos que não são corruptos, né? E muitos deles que não são corruptos não são cristãos, são até ateus, porque nós não podemos dizer que pessoas que não estão no cristianismo, que elas não são pessoas de caráter. Concordam? Porque existem muitas pessoas que não são cristãs, mas que elas têm um caráter ilibado, né? Como tem muito cristão que não vale nada. Com certeza. Não é verdade? Como também tem o contrário. Muito bem. E o que então determina isso, né? O não contaminar-se. Decisão. Uma decisão. Quando nós olhamos Daniel, por exemplo, na Babilônia, né, junto com os seus amigos, né, os seus 3 amigos, eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei, certo? Ou seja, ofereceram para eles finas iguarias, né? Mas essas finas iguarias o que eram? Eram alimentos que para o povo de Deus, eram considerados imundos. Então, eles decidiram abrir mão dessas finas iguarias, né, em favor de Deus. Foi uma decisão. Então, o que acontece? O mundo, ele vai nos tentar de todas as formas e em todas as áreas. E para não nos contaminarmos, nós temos que ter uma firme decisão, né? Uma firme decisão de quem nós somos, né, e quem nós servimos. Então, tudo isso vem com a santidade de vida, né, que só o Espírito Santo pode também trazer para nós,
de uma decisão firme, né, de não nos contaminarmos, né, com tudo aquilo que o mundo vem oferecer para nós, né? Porque todos os dias nós somos tentados, concorda? Todos os dias. A Lu, lá no trabalho dela, sofre suas tentações. Você, Zé Eduardo, o Diego, eu, todos nós. E todo tempo a gente tem que tomar uma decisão, né? Uma decisão de continuar sendo santo. Então, como não nos contaminarmos? Decisão. Tomarmos uma decisão firme, né? E lutarmos por ela todos os dias. É isso daí. E, pastor, nada como estar cheio do Espírito Santo para, na hora que tiver alguma tentação, não se contaminar. Não é verdade? Amém. É isso aí. Maravilha. Porque também o diabo nos tenta naquilo que nos atrai, né? Ele não vai colocar uma coisa na nossa frente que não é agradável para a gente. Perfeito. E ele vai colocar aquilo que não é do agrado de Deus, mas que para a gente, para o ser humano carnal, para a gente carnal, é tentador. Então... Sim. E na verdade, Lu, o que a Lu está falando é muito interessante, porque as tentações são coisas atrativas e que geralmente vêm em nós em momentos que para a tentação é muito oportuno e em áreas em que somos mais fracos, né? Então, é exatamente isso. Para o cristão, nós temos que entender exatamente isso, que a gente tem que lutar com o Espírito Santo de Deus, porque existem tentações muito, muito ferozes que vêm na nossa vida, né? E geralmente numa área em que estamos precisando, né? Ou até mesmo numa área em que nós somos fracos, né? Enquanto a Lu estava falando aqui, eu me lembro uma vez, quando eu ainda estava na indústria farmacêutica, e eu estava trabalhando numa cidade que não era a cidade que eu morava, né? E eu não tinha dinheiro para almoçar naquele dia. Estava com fome, né? Todo gordinho vive com fome, né? E aí eu estava na prefeitura daquela cidade e passou uma senhora e caiu do bolso dela dinheiro, né? E naquele momento, a gente não sabe se é o diabo, o que é, né? Vai falar, olha o dinheiro para você almoçar. E eu corri, peguei o dinheiro e corri atrás da mulher, daquela senhora, e disse, senhora, olha, caiu esse dinheiro do seu bolso, né? E ela agradeceu muito, tal, e foi embora. Bom, em suma, sabe o que aconteceu? Eu não almocei, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas eu fui para casa justificado. Nem sempre Deus, porque muitas vezes as pessoas falam, aí eu virei a esquina, encontrei R$100, isso e aquilo. Não, eu passei fome. Mas eu fui tranquilo para minha casa, deitei a cabeça no travesseiro e dormi, né? Decisões, são decisões. Verdade. Verdade. O Espírito Santo ajuda a gente também nessa hora, né, pastor? Eu Sem lembro dúvida. que quando eu trabalhava na madrugada, eu vivia com sono, porque eu nunca fui boa para dormir de dia. Então eu passava o dia acordada quando precisava dormir, e na hora que tinha que estar trabalhando, eu queria estar dormindo. E eu lembro que eu peguei meu horário de janta e fui dormir. Acordei com uma fome. E lá tem padaria dentro da loja, né? E antigamente a gente costumava ir na padaria, pegar alguma coisa e comia, né? Aí, bem no começo da minha conversão, sei que eu fui dormir no meu horário de janta, acordei morrendo de fome, aí falei, vou lá na padaria. Mas foi instantâneo, o Espírito Santo falou, se você não pagou, não é seu. Olha aí. Então, assim, passei a noite inteira com fome, porque eu tinha dormido, né, no horário de janta. Sim. Passei a noite inteira com fome, mas também não fui lá mexendo, que não era mesmo, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Amém, é isso aí, muito bem. Pastor Diego, quer fazer a próxima pergunta? Sim, antes só vou fazer uma pequena colocação, como o pastor Paulo disse que achou o dinheiro, e entender que nem tudo que reluz é ouro, ou seja, é melhor ter a consciência tranquila
e o coração ligado no céu do que pegar algo que não é seu. E eu sempre aprendi também isso em casa, de educação. O que é meu, é meu. Agora, o que não é meu, nem que for uma folha de árvore, não é minha. Então, se eu posso devolver, assim farei. É caráter, Amém. e acima de tudo, caráter cristão, né? Que quando a gente se converte, tudo é somado. Mas glória a Deus por isso. Isso é testemunho, né? Isso é fazer o Senhor ser conhecido diante das pessoas aí. Pastor, a terceira pergunta cabe a mim. E ela diz assim: como sal da terra, não devo me isolar do mundo, porém, também não devo me associar com ele. Como encontrar o equilíbrio sem perder a essência de Cristo? Muito bem, legal. Então, a palavra realmente diz isso, né? Que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno, ele está em trevas, né? E nós, como cristãos, que vamos trazer essa luz de Cristo, né? Para o mundo. Como sal da terra, é a igreja que preserva a terra, né? Que conserva a terra, porque nós sabemos que o sal, por ter uma grande quantidade de cloro, né? Porque a gente sabe, né, o que é o cloro, que mata todos os germes e tudo mais. O sal, por ter uma grande quantidade de cloro, ele conserva as coisas, né? Quando você vai fazer uma carne de sol, por exemplo, você joga sal em cima dela para ela não apodrecer, né? E a igreja é esse sal que preserva a terra, né, da morte, ou a luz que ilumina as trevas. Mas, como foi muito bem colocado pelo pastor Diego aqui, quando a gente fala de ser santo, ser separado, né, a gente entende o seguinte: nós somos separados do mundo, vivendo no mundo. E para servir, porque a igreja, irmãos, ela tem um duplo serviço, no sentido de humanidade aos homens, né? Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para servir a Deus, mas esse serviço é para a humanidade. A igreja, ela serve para duas coisas: para santificar o crente, né? E para levar o pecador à salvação em Cristo. Então, veja bem, nós temos um serviço dentro da igreja, aonde nós estamos edificando o corpo de Cristo, fortalecendo, santificando, né? Só que esse povo que está sendo santificado, ele foi ganho lá fora, lá no mundo. Então, vamos falar uma coisa: o nosso serviço começa no mundo. E é exatamente isso, nós precisamos, né? John Wesley dizia isso: minha paróquia é o mundo. Nós precisamos ir no mundo, né? Mas não fazermos parte dele e não nos contaminarmos, né? Não podemos nos isolar numa bolha, porque Deus, o que Ele mais quer é que saiamos da bolha e estejamos vivendo no mundo. Então, quando a gente olha aqui em João, como eu disse, João 17, né? A grande preocupação de Jesus, quando ele estava para voltar para o Pai, era com o seu povo. E aí, então, ele diz aqui, a partir do versículo 13, olha: mas agora eu vou para junto de ti, Pai, e isto eu ainda falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado, olha só, a tua palavra, e o mundo os odiou. Odiou por quê? Por causa da palavra, né? Por que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí Jesus diz: Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, veja bem, como não nos nos associarmos com o mundo? Não nos associando com o mal. Com o mal, em todo tipo. E quando a gente vê aqui mal, está falando mal com L, né? Então, um mal, aonde quer que ele esteja, certo? Um mal no sentido
de contrário do bem. Não é uma pessoa malvada. Não, é a essência da maldade, né? Então, como não nos associarmos com o mundo, né? Não nos associarmos com ele, né? E encontrar este equilíbrio sem perder a essência de Cristo, não nos associando com o mal. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve aos Coríntios, eu não me lembro muito bem a referência agora, mas ele diz assim, eu posso depois procurar na hora do intervalo para falar bem a referência. Quando ele fala assim, de não nos associarmos com os impuros, né? E ele até fala que e ele não diz a respeito dos pecadores, porque se assim fosse, teríamos que ser tirados do mundo. Mas ele diz, não se associem com um que se diz irmão e sendo impuro. Com este, vocês não devem nem comer. Né? Então, o que acontece? O que acontece é exatamente isso. É sermos guardados do mal. Aonde o negócio, você ali vê que não está cheirando bem, que o resultado daquilo, para fazer aquilo, eu vou ter que prejudicar alguém, ou o resultado vai ser mal para alguém, a gente tem que cair fora. Mesmo que isso nos traga prejuízos, né? Então, eu acho que o X da questão dessa pergunta é o que Jesus está dizendo aqui, ó, que vocês sejam guardados do mal. Só que ele pede para Deus. Jesus pediu para Deus, guarda-os do mal. Então, para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus muito próximo. Porque quem vai nos guardar do mal é Deus, é o Pai. E Ele que vai nos proteger e nos avisar, né? Então, é como o Zé falou, a Lu também, né? Ser cheio do Espírito Santo. Sermos guardados do mal, ter discernimento entre o bem e o mal. Amém. Amém. A referência é 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 9 a 11. Lê pra gente aí, pastor Diego. Leio. E diz assim, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém dizendo-se irmão, por impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então, é exatamente isso, é uma decisão, né? E veja aí que, olha, veja bem, aí está falando de irmão. É gente que está dentro da igreja, que supostamente está vivendo no reino de Deus, Verdade. mas é marvado. Verdade mesmo. Então, tem que tomar cuidado, tem que se guardar do mal. Amém? Amém. E Filipenses 4:8 também diz assim, que dá uma referência para a gente do que deve ocupar a nossa mente, como que a gente deve viver. Que fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aí a gente já tem a referência da que a gente tem que distinguir, como a gente pode distinguir se é de boa fama, se é puro, se é respeitável, se glorifica a Deus. Então, isso aí. Aí sim. É isso aí. Então é isso aí mesmo. A saída é essa. Bênção, obrigado. Então agora a gente vai para a quarta pergunta. E cabe a mim, como diz o pastor Diego. Será que algumas denominações acabaram se associando com o mundo e essa igreja se tornou um lugar de entretenimento? Bom, isso eu acho que é muito notório, né? Infelizmente, né? O que eu acho que a pergunta ela até foi
bastante clara e até pesada, né? Assim, no sentido de... deu um mau jeito na perna aqui, uma cãibra. De se associar, uma igreja se associar ao mundo. Nós já vimos, por exemplo, na história da igreja, a igreja se associando com o Estado, com a política, né? Isso aconteceu por muito tempo. Agora, hoje, a igreja é secularizada. Não todas, óbvio, né? Mas algumas denominações são altamente secularizadas, certo? São denominações mundanas, que elas não só se tornaram lugares de entretenimento, mas até de pecado, de blasfêmias, né? Então, por exemplo, olha, a gente vê, infelizmente, e a pergunta foi boa porque falou em denominações e não em igreja, porque quando a gente fala de igreja, estamos falando também de pessoas, mas olha, a gente vê, por exemplo, aí, nesse tempo pandêmico, que pastores estão sendo presos, né? Igrejas, tá? Que elas foram abertas exatamente para promover shows e ganhar dinheiro, né? Nós estamos vendo aí uma deputada do nosso país, né, virando ré num caso de assassinato do seu próprio marido, que era pastor de uma igreja que efetivamente foi aberta para estar promovendo shows dela própria. Então, infelizmente, nós estamos vendo, né, e vivendo um tempo de denominações realmente secularizadas, mundanizadas, né? E são igrejas que elas são financeiramente muito poderosas, né? Então, assim, eu fico triste, às vezes, né, das pessoas não conseguirem, de alguns cristãos, não conseguirem enxergar isso, né? Agora, eu acho que o verdadeiro cristão enxerga, né? Enxerga e acaba sabendo separar o joio do trigo, né? Acho que acaba. A parábola do joio e do trigo é interessante nisso, né? Então, assim, eu acho também, viu, Lu? Eu acho que realmente algumas igrejas se mundanizaram, se tornaram um lugar de entretenimento, se tornaram um lugar de pecado, né? E muitas vezes, infelizmente, mas eu acho que Deus está nesse momento, nesse tempo, Deus vai santificar a sua igreja. Eu acredito, em nome de Jesus. Amém. Também. É triste quando você vê que a palavra deixa bem clara que a gente tem que viver no mundo, mas não se contaminar com o mundo, não se parecer com o mundo. E aí você vê uma pessoa que se diz cristã, carnaval gospel. Não existe isso. Carnaval gospel. Balada gospel. Verdade, Lu. Olha, eu me lembro que nas férias do ano passado, eu quis ir visitar, porque nas minhas férias eu visito algumas igrejas, tal, né? E eu fui visitar uma igreja, e essa igreja, não vou citar nome, né, da denominação, e eu lembro que eles estavam querendo bater um recorde de ser a maior, como é que chama da batucada do carnaval? Escola de a maior samba? Escola... não... Esqueci o nome. Bateria de frente? Isso, a bateria. Eles queriam bater o recorde do Guinness da maior bateria do mundo. Maior bateria do mundo. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, a igreja quer ir para a avenida para bater um recorde. Eu até poderia pensar em ir para evangelizar, mas eles queriam bater um recorde da maior bateria do mundo. Então, é isso aí, né?
Não é porque colocou o nome de bateria gospel, balada gospel, que é de Deus. Exatamente. Verdade mesmo. Bom, pessoal, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso dar sequência aqui? Pode dar sequência, Zé. Então, eu gostaria de deixar, de tudo que nós falamos nesse primeiro bloco aqui, ó, gostaria de deixar um versículo aqui, ó, que Jesus nos falou para eles novamente. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então fica esse pensamento. Então vamos lá, vamos dar sequência. Pastor, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus trouxe todas as coisas à existência por meio da sua palavra. Esse foi o mundo que o nosso Deus criou perfeito para o homem. Como podemos voltar ao início do plano de Deus para nós? Legal. Ótima pergunta. Zé, ó, aqui no chat aqui eu escrevi uma mensagem para você, viu? Depois você lê. Então, aí a gente estava falando aqui no começo, né, a respeito da palavra cosmos, né? Que a palavra cosmos, né, mundo, que é traduzida como mundo, e a gente começou falando lá sobre mundo, cosmos no sentido de vida fundamentada em cima do pecado, né? Já essa pergunta, ela está falando de cosmos, a mesma palavra que é usada lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando lá fala que Deus amou o mundo, Deus não, a palavra não está falando que Deus amou a vida que é fundamentada em cima do pecado. Não, não é isso. Que Deus amou a sua criação. A sua criação que foi feita perfeita, né? Só que essa criação, ela foi destruída por causa do pecado, né? Ela foi realmente toda a criação sofre, não só os homens. Até a gente pode ver em Romanos, né, que diz que a criação geme, né, como em dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, o pecado ele trouxe um impacto em toda a criação divina. E é exatamente o que essa pergunta está falando, né? Está dizendo aqui que Deus trouxe a existência e criou um mundo perfeito para o homem, né? O mundo realmente foi criado perfeito, foi tudo feito perfeito. Mas o pecado trouxe imperfeição. E aí a pergunta é: como podemos voltar ao início do plano de Deus para nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, sua criação, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Como podemos voltar ao propósito original de Deus? Fé no Senhor Jesus. Todo aquele que crer no Senhor Jesus não perecerá, mas terá vida eterna. Então, a saída é Jesus, né? Para que voltemos ao plano original de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, né? E o que acontece? Acontece que as coisas só se tornarão perfeitas na volta do Senhor Jesus. Porque diz a palavra de Deus que novos céus e nova terra serão feitos, né? E nós mesmos receberemos o corpo glorificado na volta de Jesus. Porém, aquele que perseverar até o final será salvo, né? O que diz lá em Mateus 24. Então, fé. É fé. Fé é o quê? Crer e ser fiel ao Senhor Jesus. Então, não temos outra saída a não ser crermos e sermos fiéis ao Senhor Jesus para voltarmos ao plano original de Deus. Verdade. E em Gênesis também fala que no princípio era o verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus é a palavra. Então, por meio de Jesus foi criado o mundo, e para a regeneração do mundo tem que ser também por meio de Jesus. Como diz aqui em 1 Pedro 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. É isso aí. É isso aí. Pastor Diego, quer dar sequência? Sim, claro. Na próxima pergunta. Farei. A sexta pergunta, pastor, só para dar algum acréscimo. Então, quais outros ensinamentos de Jesus para a humanidade, baseado na oração sacerdotal, lá em João 17, como o senhor falou, mas alguns outros ensinamentos que João 17, que para mim, particularmente, é um dos capítulos mais assim emocionantes, porque é uma oração do Senhor Jesus ensinando para todos nós e como nós devemos orar, e ele orando por todos aqueles que estavam com ele, por todos aqueles que estavam antes dele, por nós e por todos aqueles que um dia chegarão à presença dele. Muito bem. Olha, a oração sacerdotal de Jesus realmente é algo maravilhoso, tremendamente fantástico, e é um plano completo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente pega aqui, por exemplo, no versículo 3, fala de evangelismo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, né? Evangelismo. Aqui também fala de glorificação, de adoração, né? Do versículo 4, eu te glorifiquei na terra, adoração, né? Também fala de discipulado, fala de ministério, de serviço, né? Por exemplo, o versículo 18, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também os envio ao mundo. Isso é serviço, é ministério. Aqui ensina de comunhão também, o versículo 21, a fim de que todos sejam um, né? Então, o capítulo 17 fala de discipulado também. Então, o capítulo 17 ele é um compêndio de estratégias para a igreja, fala de santidade. Essa oração do Senhor Jesus, ela é fantástica, fantástica, né? Se alguém pegar e estudar o capítulo 17 de João, ele escreve as maiores estratégias para a igreja, para ela realizar o seu serviço de uma maneira cabal, plena, maravilhosa. Então aqui tem muito ensino, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Lu? Oi. Vamos lá então para a sétima pergunta. Vamos. A Bíblia ensina que este mesmo mundo criado por Deus está sob a maldição do pecado, e o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está sujeito ao dominador deste mundo, Satanás. Como é possível o mundo ser liberto da maldição do pecado? Muito bem. Vamos lá. Qual é a maldição do pecado? Isso é muito importante que a gente entenda, porque as pessoas não entendem muito bem o que seja maldição. A gente vê aí, por exemplo, as pessoas falando assim, né, dentro da igreja, né? Ah, isso aí é uma maldição hereditária que passa de pai para filho e não sei o quê e tal. A maldição do pecado é uma só. O salário do pecado é a morte. Né? A maldição é a morte. Né? Então, o mundo jaz no maligno. Jaz está morto, né? no maligno. E está sobre a maldição da morte mesmo. Porque Deus, ele criou tudo para ser eterno. Quando o pecado entra,
a maldição entrou, a morte entrou. A Bíblia é clara nisso, né? Hebreus é claro nesse sentido em falar que através de um único ser humano entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte, a maldição, né? Mas também através de um só entrou a vida, que é através de Jesus Cristo, né? E a vida eterna, né? Então, aqui a pergunta é: como é possível o mundo ser liberto da maldição do pecado? O sangue de Jesus tem poder para purificar os pecados. É o sangue de Cristo, né? É o sangue do Cordeiro. E, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Tem muito poder, né? E nós precisamos viver clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, né? E vivermos efetivamente debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. A gente vê lá em Êxodo, né? Quando vão sair do Egito, que eles sacrificam o cordeiro e passam o sangue na verga das portas, que o anjo da morte passou sobre o Egito. E aonde havia o sangue do cordeiro, a maldição não pegou. Mas onde não havia o sangue, né, os primogênitos morreram. Então é o sangue de Cristo, né? A gente tem que viver o sangue de Cristo de uma maneira muito plena, muito maravilhosa. O sangue de Cristo sobre as nossas vidas, que nos purifica de todo pecado, né? Então é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado, do Senhor. Amém. Pastor, eu entendo como, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o meu entendimento é que não é uma morte física. Não só. Uma morte. Claro que o pecado acaba nos levando à morte espiritual, que é o que eu acredito, e conforme a gente vai nos afundando, claramente que a gente acaba morrendo, porque as consequências dos nossos atos nos levam a isso, né? Mas eu acredito que a morte e o pecado, que a morte que fala que é o salário do pecado é a morte espiritual, aquela que nos afasta definitivamente de Deus, quando o Espírito Santo nos deixa. Não sei se eu estou certa. Não, está certa, é verdade. Só que, veja bem, o pecado, quando Deus criou Adão e Eva, criou eles eterno, para que eles não morressem, né? E quando eles pecaram, a morte física também se tornou uma realidade, né? Porque realmente você está certa, e é muito interessante esse conceito da separação. Porque, veja bem, santidade é separação, né? Mas é separação do pecado, que nos leva a sermos eternos, né? Morte também é separação de Deus, ao contrário, né? Então, a santidade nos separa do mundo para a vida eterna, né? E a morte nos separa de Deus para a morte eterna. E essa morte, ela contempla tanto o físico quanto o espiritual. Então a gente vê, por exemplo, quando fala, né, que o mundo jaz no maligno, ele realmente está morto espiritualmente, né? Mas fisicamente, aqueles que vão morrer sem Cristo morrerão eternamente. Veja bem, morrerão como? Fisicamente, o físico deles, né, vai tombar, porém eles vão viver no inferno separado de Deus, e isso é morte, né? Você está coberta de razão, Lu. Perfeito. É como fala que quando o Espírito Santo entra, a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é limpa, né? A casa fica limpa e ornamentada. E quando a pessoa abandona Deus, o Espírito Santo se retira dela, aí tudo as coisas ruins que tinham nela volta, tipo, os demônios voltam, né, e traz mais 7. Então, piores do que ele. O último estado acaba sendo pior que o primeiro, né? Sim.
Então, eu acredito, sim, que isso leva a pessoa, quando a pessoa toma a decisão de abandonar a igreja que eu falo é não a instituição só, mas o corpo de Cristo, quando ela decide não querer mais viver o evangelho, não acreditar mais em Deus e abandonar Deus, que ela perde essa noção de certo ou errado, né? Tipo, eu só não vou matar porque eu sei que eu vou preso, eu só não vou roubar porque eu sei que dá cadeia. Mas se isso não fosse uma coisa ética no mundo, né? Para eles não teria importância nenhuma, né? Em fazer essas coisas, porque não tem mais aquele temor de Deus. Eu não vou roubar porque eu sei que isso não agrada a Deus. Eu não vou matar porque eu sei que isso não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus me diz que isso é errado. Né? A pessoa perde isso. Então, ela acaba perdendo tudo aquilo que Deus dá pra gente, que o Espírito Santo molda na gente, transforma a gente, né? Tira da gente quando a gente vem para a presença de Deus. E aí é onde acaba, eu acredito que essa é a morte espiritual. É verdade, é isso mesmo. Amém, apa. Vamos dar sequência aqui na 8ª pergunta. Será que esse tempo difícil que estamos vivendo seria o princípio das dores? Eu acho que não. Eu acho que esse período já passou. Eu acho que a gente já passou do princípio das dores e a gente está aqui em Mateus 24, versículo 9. Eu acho que nós já começamos a tribulação, penso eu. Né? Esse é o meu pensamento. Né? Se não começou a tribulação, nós já passamos o princípio das dores. Porque quando a gente pega Mateus 24, que é o grande termômetro para o Apocalipse, o Apocalipse ele tem que ser visto pela ótica de Mateus 24. Né? E aqui, então, a gente vê aqui, olha, aqui, me dá licença só para eu dar uma lida aqui, né? Quando, então, Mateus 24:3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. Aqui são duas coisas que eles perguntaram. Eles perguntaram quando sucederão essas coisas e qual o sinal da vinda dele. Aí ele continua. Então ele responde, vê que ninguém vos engane, porque vão vir muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isso já aconteceu. Tem acontecido. Né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Já foi. Né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí continua, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso já aconteceu. Né? Verdade. Então, o princípio das dores já foi. Eu acho que a gente entrou aqui no 9. Então, depois disso, né, sereis atribulados. Eu acho que a gente está aqui. A gente deve estar começando, né, um período de tribulação. Né? Então, assim, não digo ainda a grande tribulação, não. A grande tribulação, não, ainda não. Né? Mas eu acredito que o princípio das dores já passou. E a gente precisa colocar a barba de molho. A gente precisa colocar a barba de molho. Né? Porque a gente fala assim, não, é só o princípio das dores. Então parece assim, não, ainda dá para a gente viver meia boca. Não dá, não. Eu acho que já passou. Né? E a gente precisa estar preparado. Né? Porque os sinais, eles estão aí. Né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? É isso daí. Pastor, quer dar sequência, pastor Diego? Perfeitamente, Zé. Antes de fazer a próxima pergunta, melhor dizendo, eu quero também registrar as participações da Simone, da Cida Luiz e da Márcia Garcia, que estão nos acompanhando nessa noite pelo Facebook. Então, obrigado pela participação, né? Obrigado pela audiência aí.
que vocês possam estar aprendendo assim como nós estamos aprendendo. A nona pergunta, pastor, diz assim, é baseado naquilo que o senhor já deu até a pequena introdução aí, né? Em Mateus capítulo 24, versículos de 9 a 13, a palavra do Senhor nos mostra tempos difíceis que viverão e muito provável que estaremos impossibilitados de estarmos na igreja. Como perseverar até o fim? Bom, muito bem, né? Realmente aqui de 9 a 13, né? Quando vai começar a falar da tribulação, né? E que realmente vão ser dias muito difíceis, né? Porque aqui fala, ó, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados das nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim, né? Bom, veja bem, irmãos, olha, aqui eu não quero entrar no arrebatamento da igreja, né? Porque alguns acreditam que a igreja não vai passar por isso, vai ser arrebatada antes, outros dizem que no meio, outros dizem que depois, não sei, mas o texto nos parece dizer que a igreja vai passar, né? Me parece, porque aqui diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então quer dizer que ainda há perseverança dos santos, né, na terra, né? E a pergunta então aqui seria, como perseverar até o fim, né? Bom, na verdade, a perseverança é para nos levar até o fim, né? Então, o que é perseverar? Não abandonar a fé, de forma alguma, né? Por pior que fique, não abandonar a fé. Então, isso que quer dizer a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é lutar ao lado do Espírito Santo, por pior que sejam as coisas, para não abandonarmos a fé e sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sempre, né? Não negarmos Jesus, nem por palavras e nem por atos, né? Então, se há uma história verdadeira, né, que me marcou muito, quando eu li essa história, é o martírio de Policarpo, que foi o bispo de Esmirna. Ele foi o bispo dessa igreja, e foi um homem que morreu com uma idade ditosa, quase 80 anos de idade, ou um pouquinho mais. Eu não me lembro muito bem da idade dele. Mas a história conta que Policarpo, ele já um senhor de muita idade, e o império veio para levá-lo, para matá-lo, por causa da fé, né? E quando os soldados chegam na casa de Policarpo para levá-lo, ele pede um momento para que ele pudesse orar antes de levá-lo. Ele sobe ao segundo andar da sua casa e ele começa a orar, e aqueles dois soldados esperando ele, ouvindo a oração dele. Ele orou por 2 horas, e quando ele desce, os soldados haviam entregue a vida a Jesus, com a oração dele. E o colocam dentro da carruagem, né? Oi, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Não, eu falei, glória. Glória. E aí, então, colocam ele dentro da carruagem, né? E levam ele, e dentro tem um outro soldado esperando. E aí o soldado fala para ele: Policarpo, você já é velho, só nega Jesus, e aí você volta para sua casa vivo. E ele se negou, falou não. E aí a carruagem andando, ele abriu a porta da carruagem, aquele soldado, e chutou Policarpo para fora,
com o carro andando. E ele saiu rolando, pegaram ele todo machucado, botaram para dentro de novo. E por fim, levaram ele para ser queimado. E ele, naquele fogo, antes de colocarem o fogo, falaram para ele negar Jesus, né? E ele disse assim, como que eu vou negar Jesus? 85 anos eu sirvo a Jesus, ele nunca me negou, eu não posso negá-lo agora. E aí então botaram fogo com ele no meio, e a história conta que o fogo não lambia ele, o fogo não pegava ele. E jogavam mais lenha e o fogo não pegava, e as pessoas diziam que ele parecia um pão que dourava dentro de um forno, né? Soltaram feras, as feras não morderam ele, né? E ele glorificando a Jesus ali no meio do fogo, né? E como viram que ele não iria morrer, mandaram que pegassem uma lança, né? E cravaram no coração dele. E a história diz que jorrou do seu coração, né? Um líquido que apagou aquele fogo. E a multidão que assistia o martírio dele entregou a vida a Jesus. Que história linda, né? E é uma história verdadeira. É uma história de perseverança, né? É uma história de perseverança. Então, é exatamente isso. Nós nunca negarmos o nosso Salvador e sempre ficarmos firmes na fé no Senhor Jesus. Por pior que sejam as situações que venham, né? Por pior que seja a tribulação que possamos passar, que nós fiquemos firmes na fé no Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, as mensagens estão encerradas. Amém. Graças a Deus. Que programação abençoada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Acho que não somente nós que estávamos aqui, mas todos que participaram conosco, estiveram presentes, né, de certa forma, tanto ouvindo quanto nos vendo, foram edificados também. Nós agradecemos a sua vida, pastor Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Né, por esse presente por nós. E quero pedir a ti, neste momento, pastor, que orasse por nós, antes de nós terminarmos a programação, por gentileza. Vamos sim, é um prazer. Quero agradecer a todos vocês pelo convite também. Vamos orar. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso de podermos estar aqui compartilhando, através de uma conversa bastante informal, as verdades do teu evangelho. Nós sabemos que podemos, Senhor, alcançar muitas vidas através deste programa que tem sido abençoado pelo Senhor, meu Deus. Peço que o Senhor continue, meu Deus, trabalhando através de cada um de nós, a tua igreja, pois nós queremos fazer o que a tua palavra diz, que é pregar o evangelho do reino, de diversas formas, Senhor, de uma maneira formal, informal, com estratégias que o Senhor tem nos dado, para que o seu povo, Deus, persevere até o fim. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, todos esses irmãos, Pai, que fazem parte deste ministério, e toda a tua santa igreja, Pai, para que juntos nós possamos vencer o maligno e estarmos sendo guardados do mal, dia após dia, como nós meditamos aqui nessa noite, Pai. Eu te louvo e bendigo o teu santo nome, e peço que nós sejamos a tua igreja, Deus, que prossegue firme para a vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Até a cachorrinha está glorificando. Aleluia! Aleluia! A minha pequenininha aqui que está escutando outra latir, está latindo aqui. Tá vendo? Que coisa abençoada. É convertida. Mas é isso daí, pessoal. Estamos chegando ao fim do programa, né? E a gente abre espaço aqui agora para mandar uns beijos e abraços, né? Para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou começar aqui por mim, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Um beijo para a Márcia, que eu acho que ela já está dormindo no sofá, viu? Hoje está. Aí, né? Um beijo para a Sandra, minha nora, né?
o meu netinho querido, mais novinho, mais pequenininho, 4 meses e meio. Muito, muito legal. Então, um abraço para todos. Que Deus abençoe. Bom, então também vou dar. Alguém quer Vou falar? dar abraço também, mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos, né? Um abraço a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja consolando os corintianos, né? Amanhã, não, domingo, né? Porque vai perder para o São Paulo, né? Um abraço aí para o Leandro que está aí, né? Dizem aí na coxia, né? Deus abençoe você, Leandro, em nome de Jesus, muito obrigado. E obrigado a todos vocês aí que estão na bancada. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também quero mandar abraço para todo mundo que ficou conectado com a gente. E para o senhor, pastor, para a tua família, dizer que eu amo muito vocês, sinto muita falta, vejo a hora da gente estar todo mundo junto. Para o meu líder, Leandro, Antônia, e para todos vocês que fazem parte desse ministério. Amém. Amém. Eu também quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, Zé Eduardo, Lucilene, pastor Paulo também, que foi muito usado pelo Senhor, como sempre o é. E a todos que participaram. Obrigado. Através do YouTube. Minha mãe também, deixa eu fazer menção à minha mãe. Se eu não fazer menção, depois eu não entro em casa, aí fica feio pra mim, né? Aí eu vou dormir no carro. Tô brincando. Mas, mãe, um grande abraço pra senhora, um grande beijo, porque às vezes eu não falo dela, eu falo assim, não falou de mim na rádio. Então, já tô dando um recado aqui, ó. Um beijo, dona Cristina. Isso. Todos estamos com saudades de todos, mas vamos orar a Deus que em nome de Jesus, que nós possamos voltar. E se voltarmos com toda a responsabilidade, com toda a diligência, com toda a sabedoria que Ele nos ensina dia após dia. Agradeço também ao Leandro por estar conosco aqui na parte técnica, ou no teatro, como a gente diz, né? Na coxia, mas louvado seja o nome do Senhor por isso. E vamos ficando por aqui, agradecendo ao nosso Senhor que esteve presente conosco e desejando a todos uma ótima noite, um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa. E na próxima quinta, às 20 horas, estaremos aqui para mais um programa Conectados. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Em nome de